sua lei. Então, ou seja, Oséias não era um homem qualquer, Oséias era um profeta, e Deus, tendo Oséias como referência naquela terra, ele vai tomar o profeta para envergonhar esse profeta. Deus ordena que Oséias, ele case com Gomer. Quem é Gomer? Uma mulher que andava em prostituição. Casando com ela, ela concede filhos para Oséias, e ele tinha ali a sua família constituída. Porém, chega um certo período que essa mulher, ela não se contenta com o casamento, ela não se contenta com a família. É mais ou menos assim: nós estamos aqui na casa do Senhor, adorando ao Senhor, sendo cuidado pelo Senhor, sendo zelado pelo Senhor, sendo protegido pelo Senhor, mas quando o Senhor, ele não agrada de maneira que nós queremos, logo a gente dispersa os nossos olhos, começa a olhar para aquilo que não é a vontade de Deus. Então Deus, ele vai pegar o profeta Oséias e colocar ele em uma situação difícil, a qual nem eu, nem você gostaria. Passando esse período, a mulher, ela sai de casa, porque era dada a luxúria. Ela começa então a voltar a trair ali Oséias. Oséias, ele fica indignado, porque Deus direcionou ele se casar com aquela mulher. Então ele entende que ou ele estava errado, ou Deus não escolheu aquela mulher para ele. E ele vai questionar Deus, ele vai indagar a Deus, e Deus responde. Olha para cá, todas as nossas perguntas, você pode ter certeza que Deus, ele não deixa sem resposta. Escuta isso, até o silêncio dele é resposta para a minha vida e para a tua vida. E por quê? Porque muitas das vezes a gente traça um caminho para a nossa vida, oramos ao Senhor, buscamos ao Senhor, pedimos para que o Senhor nos confirme as nossas orações, e ele fica em silêncio. E o silêncio dele é resposta para a nossa vida. E para que resposta para a nossa vida? Para ensinar que a Bíblia nos ensina. Muitas das vezes a gente acha que a nossa decisão é a melhor para nós, mas nem sempre é. Se olharmos para o profeta Oséias, ele obedecendo Deus, ele vai entender que a direção de Deus era melhor, só que a realidade diz que não. E quando ele questiona Deus, ele entende que a direção, ou Deus não estava com ele, ou até o ponto de perguntar: por que, Senhor, tu fizeste isso comigo? E Deus, ele vai responder para Oséias dizendo: Oséias, meu filho, assim como essa mulher te trai, assim o meu povo me trai. Assim como essa mulher te trai, o meu povo está me traindo, dado a luxúria, dado a idolatria, dado a prostituição e muito mais. Sacrifica no monte para outros deuses. Quando chega no capítulo 6, e é aqui que eu quero enfatizar, o Senhor, ele vai trazer nos primeiros versículos do capítulo 4, ali uma sentença. E no versículo 6 ele vai dar a instrução. E essa instrução é: o meu povo, ele se perde por falta de conhecimento. O meu povo, ele se perde por falta de conhecimento. O meu povo foi destruído. Mostra que a destruição, ela não era apenas externa, por conta da invasão estrangeira, mas também era uma destruição espiritual.
E é isso que nós temos que trabalhar, e é isso que nós temos que praticar, a palavra de Deus, para que essa destruição espiritual não venha sobre nós. Deus vai pegar aquele povo e vai castigar aquele povo, castigando ele com o exército assírio, para tomar de conta da cidade e colocar aquele povo da forma de um costume que não vinha de Deus, que não era de Deus. Antes que isso acontecesse, 5 anos antes, Oséias entendeu o recado de Deus, sentindo na pele, e profetizou para aquela nação: arrependa dos seus pecados, arrependa-se dos seus caminhos, porque a justiça de Deus vai chegar às nossas casas, às nossas famílias. Porém, eles não deram ouvido. Durante 5 anos, Oséias profetizou antes da queda de Samaria. É Deus falando: meus filhos, ouça a minha palavra e pratique. É Jesus falando: meus filhos, ame uns aos outros. Meus filhos, orai uns pelos outros. Deus, Ele tem obra na minha vida e na tua vida. E qual será o caminho? O caminho será ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Jesus, Ele vai dizer: olha, eu amo aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam. Oséias, ele passa 5 anos pregando para aquela nação. O povo invade, os estrangeiros invadem a Israel. Morte física aconteceu, mas o que o Senhor está retratando aqui é a morte espiritual. Qual é essa morte espiritual? Eu ouço a palavra e a palavra não entra em mim. Coloca para mim Timóteo, 2 Timóteo, verso 4, para você entender. E por que, pastor, eu ouço a palavra e a palavra não entra em mim? Porque existe algo espiritual. Verso 3. 2 Timóteo, verso 3. Existe algo espiritual, irmãos, que está na palavra de Deus e a gente não se atenta. Que diz assim, 3. 2 Timóteo 4, verso 3. Que diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Eu vou explicar para você entender. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. A sã doutrina é a palavra de Deus verdadeira. E por que não receberemos ali a sã doutrina? Ela é pregada. E por que não entra no nosso ouvido? Porque temos comichões. Comichões nos ouvidos que nos impede. E esses comichões nos ouvidos, ele vai amontoar para nós mesmos aquilo que é conforme, ou melhor, posso ser mais claro, aquilo que vai alimentar os nossos próprios pecados. Posso ser mais claro? Posso ser mais claro? Esses comichões aqui,
Ele vai direcionar você conforme a sua vontade. E o que é isso? O pastor está trazendo uma palavra arrojada, uma palavra de conserto, uma palavra de ensinamento, e você está ouvindo, mas dentro do seu coração, os comichões, dentro dos seus ouvidos, os comichões estão desviando e dizendo: eu não quero essa palavra, eu quero a palavra que alegra o meu coração, a palavra que alimenta o meu ego, que massageia o meu ego. E como que eu faço isso, pastor? Eu não acho que tem que ser assim, pastor Marcelo. Eu não acho que tem que se pregar mais sobre o inferno, porque na sua vontade Deus não quer levar ninguém para o inferno. Deus é amor. Jamais Deus queria enviar ou mandar alguém para o inferno. Por quê? Porque Deus é só que Ele é justiça. Deus também, Ele é justiça. Ficou confuso para você? Eu explico na palavra. O livro de Tiago, se não me falha a memória, vai dizer assim, que aquele que é amigo do mundo, é inimigo de, não vai para o céu. Não se prega mais sobre salvação, não se prega mais sobre santificação, não se prega mais sobre purificação, sobre renúncia. Não se prega, porque está fora de moda, é demodê. E por que não se prega? Porque não enche igreja. E por que não se prega? Porque não dá like. E por que não se prega? Porque vão julgar o pastor. Dentro desse capítulo, a justiça de Deus, ela vem sobre o povo que está voltado para a idolatria, dando as costas, abrindo mão da lei de Deus, não buscando ali o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus aqui não fala de intelectualidade, não é esse conhecimento, porque nós temos e conhecemos muitas pessoas intelectuais, inteligentíssimos, que fez a lâmpada, que fez o relógio, que fez o iPhone, que fez o computador, produziu ali o computador, melhorou a comunicação, mas nunca pisou numa igreja para buscar o conhecimento de Deus. E te digo mais, que existe outros que conhece a palavra de Deus e decide não obedecer. E por que decide não obedecer? Porque no seu coração as riquezas são da terra. Então eu não falo de intelectualidade, você ser inteligente, você criar. Eu estou falando de conhecimento, de relacionamento. E o conhecer é conhecer a palavra de Deus, e o relacionar é obedecer a palavra de Deus. Se comparar você com o Steve Jobs, você é muito mais inteligente do que ele. E por quê? Porque você conhece a palavra, segue o caminho de Jesus, renunciando ali as coisas desse mundo, santificando a sua carne, matando a sua carne para a glorificação do nome dele. E Steve Jobs não fez isso. Não é intelectualidade, é o relacionamento. O pastor Zé Carlos falou aqui que Jesus, ele senta para observar aqueles que estavam ofertando. E o que chamou a atenção não foram os ricos que estavam ali ofertando, se apresentando. O que chamou a atenção foi a viúva. Não foi o externo, foi o interior.
Não foi o que tem, foi o que não tem. Não foi o inteligente, o sábio, foi o humilde, o catarrento. E o que o Senhor está querendo dizer para mim, pastor, nessa noite? Eu estou querendo dizer para você que Jesus, Ele conhece a tua estrutura, Ele conhece os seus pensamentos, Ele sabe das suas vontades, Ele sabe da sua capacidade, Ele te levantou para estar aqui, para ouvir a palavra dEle, e não só para ouvir a palavra dEle, praticar e dar frutos. Frutos! E frutos permanentes. Aquele povo, ele conhecia a lei de Moisés, só que quando o calo aperta, eles se desviam. Deus conhecia o coração de Oséias, Deus conhecia a estrutura de Oséias, e o próprio Deus apertou o calo de Oséias. Agora olhe para cá. Oséias, ele pode ter gritado, mas ele não saiu do caminho. Oséias, ele pode ter chorado de dor, de vergonha, por conta da imoralidade da sua esposa, mas ele não deu as costas, por conta do conhecimento da lei, por conta do conhecimento da palavra. E é assim, se mantenha firme na vontade de Deus, porque o Senhor vai honrar a tua vida, o Senhor vai te colocar em um lugar qual Ele quer para a tua vida, igual como Ele projetou. Para aquele povo não faltava conhecimento. Aí ele vai partir para o sacerdote e vai dizer assim: porque tu rejeitaste o meu conhecimento, também eu te rejeitarei. Olhe para cá. A minha preocupação como pastor é em desviar a palavra de Deus. A minha função como pastor é te corrigir, ensinar a palavra, exortar a tua vida, ao ponto você pode até ter diversos sentimentos, mas eu tenho que olhar para os teus sentimentos e não desviar da palavra. Em alguns atendimentos, eu já cheguei a falar: olha, o seu choro não me convence. E por que não me convence? Porque faltava a verdade. E como pastor, eu não quero ser esse sacerdote aqui, que Deus venha me rejeitar. Antes você me rejeite, mas não Deus. Antes você não queira vir a essa congregação, mas não Deus me tirar dela por não ensinar a palavra ou ser omisso com a palavra. Aliás, o que te sustenta aqui não sou eu, é a palavra. O que te sustenta aqui é aquilo que você tem ouvido saindo desse altar, é o que traz alimento para a tua vida, é o que te faz você acordar com a cabeça cheia. Mas quando você coloca o joelho no chão, ouve uma palavra de Deus, Ele te revigora, e o início do seu dia é diferente do final. É através da palavra. E Deus, Ele vai tirar os sacerdotes. Assim como vocês me rejeitaram, eu rejeitarei vocês. Não serão diante de mim mais sacerdote. Isso, o pastor Zé Carlos traz uma responsabilidade sobre as nossas vidas muito grande. Muito grande.
Isso traz uma responsabilidade sobre as nossas vidas, pais, muito grande, porque vocês são sacerdote do lar. E precisa ensinar a verdade, precisa levar a sua casa no caminho do Senhor, renunciando, não fazendo aquilo que é a vontade humana ou da sociedade. Como que eu faço isso, pastor? Praticando a palavra de Deus. Visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O esquecimento da lei resultaria no juízo sobre as gerações. O esquecimento da lei resultaria no juízo, na justiça de Deus sobre as gerações. É mais ou menos assim. Se eu esquecer a lei de Deus, os meus filhos perecerão. Se eu não praticar a lei de Deus, os meus filhos perecerão. Se eu for um aqui no altar e outro em casa, os meus filhos perecerão. Porque a palavra do Senhor vai dizer em verdade e em verdade. E quando fala, tem um versículo aqui que eu fiquei encucado. O verso 11, coloca para mim na ara. Porque ela é mais clara para a gente entender. A inconsistência, ela vai mudar de nome. Olha aí. Oséias capítulo 4, verso 11 diz assim: a sensualidade, o vinho e o mosto tira o entendimento, tira a inteligência. A sensualidade, o que é isso? É aquilo que o diabo usa a pessoa, ou você usa o diabo para tentar o outro. Posso ser mais claro? Você está perdido. Olha a maldade do ser humano. Você já está perdido na prostituição, mas eu não vou sozinho para o inferno, eu vou levar alguém. Então, quando você vem com sainha, quando você vem com decotinho para a igreja, cuidado. Quando você posta lá na internet a sua pose, eu não vejo ninguém feio no Instagram ou no Facebook. Ninguém. Nem eu, porque eu não tenho. E o que é isso? É que você vai se produzir para se apresentar melhor, sim ou não? Sim. Quem quer mostrar a realidade? Jesus. Né? Pastor, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, meu amado, que Jesus, Ele te conhece, Ele te amou da maneira que você é. Então não adiante, não se preocupe com vaidade, não se preocupe para produzir, não se preocupe para se apresentar para o outro, de uma forma que você não é. Jesus, Ele te ama da maneira que você é, como está escrito na palavra, vinde da maneira que estás. A transformação é com Ele. E te digo mais ainda, quando você coloca um decote, quando você coloca um peitinho esticado lá na internet, lá, marmanjo, é que você está querendo sensualizar alguém. Ah, pastor, não é isso. Não? Lá em casa, meu amigo, é onde eu aproveito. Lá em casa eu mostro o muque, pastor Marcelo. Ó, como que é? Sei lá o nome. Ai. Lá em casa eu me apresento.
Sabe por quê? A palavra diz que o meu corpo, ele é da minha esposa. E eu tenho que me apresentar para ela. Eu tenho que ser sensual para ela. Né, Paixão? Paixão está só ali, meu Deus, o que esse menino está falando? A sensualidade, escuta isso, a sensualidade. O vinho, quando fala de vinho, fala de algo pronto. Já é o cálice para ser servido, ele já tem um objetivo, ele já tem um caminho a ser traçado. E quando fala moço, moço fala da próxima geração. Quando fala de vinho, fala de mim e de você, que nós já estamos prontos, e se a gente não andar pelo caminho do Senhor, nós complicaremos as próximas gerações, que é o moço. Posso ser mais claro? Nós temos a sabedoria de Deus, sim ou não? Porque Ele já nos concedeu. E se não usarmos a sabedoria para as próximas gerações, iremos comprometer. E no caso aqui é o mosto. E se não tomarmos cuidado com a sensualidade, com o vinho e com o mosto, perderemos o entendimento da palavra de Deus. Posso ser mais claro isso? É você estar aqui na igreja, ouvindo a palavra de Deus, a palavra não entra, e você sai daqui, peca amanhã, peca depois, e o que aconteceu com a tua vida? Já tornou-se cultural, o pecado já é cultural para a tua vida, e você vem para o culto, quarta, sexta, domingo, ouve a palavra de Deus e nada muda. Por quê? Porque você continua alimentando o pecado sobre a tua vida, tornou-se cultura, você não tem mais o senso do que é pecado e o que não é pecado. O que é isso? Você está num estado de depravação. Qual é o estado de depravação? Eu não sei discernir o que é mais pecado. Eu não sei discernir o que é mais a palavra de Deus. E o que eu faço? Faço os dois. Eu ouço a palavra de Deus e continuo pecando. Era assim que o povo estava. Ia para as sinagogas, ouviam a lei de Deus, e quando voltava para a prostituição, para a idolatria, e sacrificava para outros deuses. Coloca o verso 14 para mim, se não me falha a memória, onde fala de outros deuses. Procurei. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo, não faça culpado Judá, nem venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Avém, nem jureis, dizendo, vive, ó Senhor. Gilgal era onde eles iriam sacrificar. Deus estava alertando Judá que, não seja como Israel, que o povo vai para as congregações, para a sinagoga, ouve a lei de Deus, e quando sai da sinagoga, comete práticas que não me agradam. E ainda sacrificam para outros deuses. E quando tem as suas aflições, ainda vai pedir para os outros deuses, os deuses de madeira. O que era isso? Eram os deuses estrangeiros. Sabe o que é isso? É quando sua fé já está abalada e você vai buscar um caminho melhor. Uma carta de tarô. Quando você passa no poste lá, traga o seu amor em tantos dias, e se não vir, devolva o dinheiro. Aí quando você está aflito, contaminado, com a fé abalada, o que você faz? Vai escondido.
procurar outros deuses, em busca de uma solução. Em busca de uma solução. Coloca capítulo 14, verso 9, para a gente finalizar. Aqui Deus vai fazer um apelo. O livro de Oséias, ele vai trazer para a minha vida e para a tua vida uma estrutura. Ele se divide em duas partes. A primeira parte, ele vai trazer o título no capítulo, pode deixar aí, tá? No capítulo 1, a palavra do Senhor foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então Deus usa Oséias para falar com Judá e com Israel, os reinos divididos, para falar com as duas nações. A partir do capítulo 2, ele vai, até o 3, ele vai projetar ali a vida conjugal de Oséias, até o capítulo 3. A partir do capítulo 4 até o 13, Deus vai tratar a infidelidade e o castigo de Israel. E no 14, ele vai fazer as promessas, e no verso 9 diz assim: quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que saiba as que saibam, porque os caminhos do Senhor serão retos, justos, e os justos andarão nele, mas os transgressores cairão nele. O caminho do Senhor, ele não tem curva, ele é um caminho reto. O caminho do Senhor, ele não tem curva, ele é um caminho reto. Pastor, o que é isso? Não é a nossa vontade, é a vontade dele. Posso ser mais claro? A palavra do Senhor vai dizer assim: fuja da aparência. A centralidade nesse versículo é: fuja da aparência. Não é do mal, é da aparência. Se você entendeu o contexto, aquilo me aparenta ser mal, eu já estou mais distante dele. Você é mais inteligente que Steve Jobs. Você tem discernimento da palavra do Senhor. Você é ensinado da palavra do Senhor. E no mais, ainda que uma criança de 3 a 4 anos já sabe o que é bom e o que não é. Né? Um bebê, se você der mamadeira para ele, o que ele vai fazer? Sugar até o fim. Coloca um vinagre na mamadeira. Ele já sabe discernir o que é bom e o que não é. Imagine nós com 48 anos. Imagine eu com 48 anos. Então eu tenho conhecimento da palavra de Deus, e Deus vai dizer assim para nós: quem é sábio, entenda essas coisas. Quem é prudente, que as saiba, porque o caminho do Senhor serão reto, e os justos andarão nele, mas os transgressores nele cairão. Os transgressores nele cairão. Aqui Deus vai trazer para mim e para você uma tomada de decisão. E Ele dá essa liberdade para mim e para você. E pergunta: quem é sábio? Fuja da aparência. Sabemos discernir o que nos faz mal. Sabemos discernir, sim, como a irmã colocou aqui: eu amo um refrigerante, mas eu sei que o açúcar me acaba. Isso você consegue controlar. O açúcar você consegue controlar. A farinha você consegue controlar. O sal você consegue dosar. Agora deixa eu te falar uma coisa: quando você peca, você perde o controle. Não depende mais só de você.
É por isso que Deus manda Oséias: pregue arrependimento para esse povo. Quando você peca, você depende da misericórdia e depende da bondade de Deus para ser restaurado. Aí eu pergunto para você: por que houve a necessidade de Jesus descer do trono dele? Porque a maldade era tanta que nós não conseguiríamos salvar por si só. Está na Bíblia. O homem por si só, ele não consegue salvar-se. Salvar a si mesmo. E porque ele precisa reconhecer que Jesus desceu do seu trono de glória para ser morto, ser sacrificado e ressuscitado por amor às nossas vidas. E esse é o caminho da esperança. Quando Jesus ele começou a pregar, a primeira pregação de Jesus foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Se coloque de pé. Irmãos, nós temos esperança. Talvez você está numa situação de depravação aqui, mas não é o fim. Há um caminho, e esse caminho é arrependimento. Talvez você está fervorosamente odiando uma pessoa, lutando ali para perdoar e não consegue. Há um caminho, há esperança. E essa esperança é o arrependimento. É o arrependimento. E o que Deus fez na vida de Oséias? Ele fez ele passar por um momento de traição. Só que no capítulo 3, ele vai dizer: Oséias, vai lá de novo e compra tua mulher. Posso ser mais claro? A depravação daquela mulher tirou o direito da sua própria vida. Os cafetão não liberavam ela para vir para sua casa. Oséias teve que pegar o seu dinheiro, comprar a sua mulher, que estava escravizada em um prostíbulo. Há esperança. Oséias compra a mulher, leva para casa, e a partir de ali, Deus começa a trabalhar na vida de Oséias, naquilo que é um casamento. A esperança não está perdido, tem um caminho. Eu falei lá embaixo para os obreiros que a pastora, eu amo esse capítulo porque a pastora, ela era o profeta Oséias. E eu, prostituto. A rua onde morávamos era a rua da vergonha dela. Só que tem um propósito. E esse propósito chama-se restauração. Eu quero orar por você. Encurva a sua cabeça. Quero orar pela tua vida. Senhor, debaixo da autoridade, ó Pai, da tua palavra, Senhor, eu te apresento, Senhor, o teu povo, Senhor. É o mesmo povo a qual o Senhor escolheu, é o mesmo povo a qual o Senhor separou, é o mesmo povo a qual o Senhor ama, Jesus, cheio de falhas, pecadores, ó Pai, cheio de vaidade, Senhor, meu Pai, mas eles estão aqui na tua casa, ouvindo a tua palavra, e eu te peço, Deus, nessa noite, que o Senhor venha encorajar, Senhor, eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha dar sabedoria, através da tua palavra, Senhor, pois aquilo que eles não conseguem fazer, ó Pai, o teu Espírito venha fortalecer, ó Pai, aquilo que eles não conseguem andar, Senhor, o teu Espírito venha dar força para caminhar, Senhor, ó Deus,
visita o lar, Senhor, que anda em tribulação, ó Pai. Vai tirando a tribulação, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Vai tirando o espírito de violência, Senhor. Vai tirando, ó Pai, o espírito da prostituição, da sensualidade, ó Pai. E traz, ó Pai, sobre essa vida, sobre essa casa, Pai, a Tua paz. A paz que excede todo o entendimento, ó Senhor. Pelo poder que há na Tua palavra, cumpre o Teu propósito sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. E você aplaude ao Senhor. Aleluia, amém? Tem alguém no nosso meio que está afastado da presença do Senhor? Tem alguém no nosso meio? Levanta a mão. Você que está afastado: pastor, eu nunca aceitei Jesus. O que é Jesus? O que é aceitar Jesus? A palavra do Senhor diz que toda língua confessará ao Senhor. Então é necessário confessar Jesus Cristo. E as mudanças Ele vai fazer. As mudanças não sou eu, teu pastor, que vai apontar onde você tem que mudar. Por quê? Porque eu não conheço o teu interior, só conheço o interno. Mas aquele que habita em você, Ele vai trazer a transformação. Eu estou afastado e desencorajado. Tem alguém no nosso meio? Não tem? Levanta as suas mãos ao céu, aplaude ao Senhor Jesus. Glória a Deus.